Prefeitura de Campinas divulgou o balanço das avenidas que mais registraram acidentes aqui na cidade. Adivinha qual foi a líder? É claro, a John Boy Dunlop. Vinícius Boyer traz os detalhes. É isso mesmo, os dados foram divulgados como forma de combater a imprudência no trânsito, já que estamos em plena campanha Maio Amarelo. No ano passado, em 2020, Campinas registrou 61 acidentes com mortes. De acordo com o levantamento, os acidentes fatais são aqueles que resultam na morte de uma ou mais vítimas no momento do acidente ou até 180 dias após a ocorrência. Desse total de vítimas, 24 ocupavam motos, 10 outros veículos, 6 vítimas circulavam em bicicletas e 21 pedestres perderam infelizmente a vida em acidentes. O mesmo balanço trouxe um ranking com as vias com o maior número de acidentes. A primeira foi a Avenida John Boy Dunlop, com 5 mortes. A segunda, Avenida Presidente Juscelino, com 4 mortes. A terceira, Avenida das Amoreiras, também outra bastante movimentada, com 3 mortes. A quarta, a Rua Manuel Machado Pereira, com 2 mortes. E em quinto lugar, ficou a Avenida Antônio Salles Proença. Lembrando que esse balanço completo está disponível no site da ENDEC, que é o endec.com.br. Vinícius Boer para a Rede Família. Obrigado, Vinícius. Os números são impressionantes se levarmos em consideração que esses dados cresceram em um período de pandemia. Para falar mais sobre esse assunto que o Vinícius Boer trouxe agora para a gente, nós vamos conversar com o Ayrton Camargo, que é presidente da ENDEC, a empresa municipal de desenvolvimento aqui da cidade de Campinas. Ayrton, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Tá No Ar Campinas. Dados que levantam um sinal bastante importante na ENDEC, não é? Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos espectadores da Rede Família. Agradeço muito essa oportunidade da gente, do Maio Amarelo, estar falando aqui de segurança viária. Sem dúvida, a gente teve a variação do ano de 19 para 20 de, infelizmente, uma morte a mais, né, nesse período de 12 meses. Nós estávamos com 60 mortes, infelizmente tivemos uma a mais, a só ser 61, que dá um crescimento aí de 1,7% a mais, né? É uma grande preocupação que a gente tem, Felipe, mas eu queria colocar também um quadro positivo, porque a gente também, além de analisar os 12 meses, a gente analisa a década, né? E na década, se a gente considerar de 2011 a 2020, nós tivemos uma redução de mais de 50% no número de mortes, né? E isso eu acredito um movimento de Campinas que vem lá da década de 90, quando Campinas foi a segunda cidade do Brasil a municipalizar a gestão do trânsito. Então, a gente não pode perder essa perspectiva, né? Várias administrações passaram pela cidade e Campinas, além de ter sido a segunda que assumiu a gestão do trânsito, foi a primeira cidade do Brasil a colocar os radares como instrumento de controle da velocidade, né? E quando a gente vê o Maio Amarelo, a gente fica muito feliz porque toda a sociedade abraçou a sensibilização dessa questão. Ou seja, a segurança do trânsito passou a ser um valor de toda a comunidade, não apenas do órgão gestor. Ayrton, apesar da cidade ter os radares e tal, o excesso de velocidade ainda é a principal causa de acidentes aqui na cidade de Campinas, não é? Felipe, você tem toda a razão. E o que a nossa pesquisa mostrou é que, além do excesso de velocidade, além de você ter as vias sinalizadas com a velocidade segura, né, que isso vem da engenharia de trânsito, além de você ter o radar, nós fomos surpreendidos com causa de acidentes que depende do comportamento individual. Então, por exemplo, nós tivemos, assim, só nas vias em que a gente tem radar, nós tivemos um aumento nós tivemos uma participação percentual de veículos acima de 100 km por hora, Felipe. E tivemos também muitas mortes, muitos acidentes com pessoas que estavam acima de 70 km por hora. Então, veja você, Felipe, a gente sinaliza a via, a gente coloca o radar, quer dizer, a informação está disponível e aí vem a atitude do motorista, que é uma decisão individual dele, né? Então, nos surpreendeu esses números, mostrando os excessos de velocidade registradas em radar. Não estou nem falando de vias que não têm radar, que eventualmente também pode ter tido esse mesmo comportamento. Mas nós tivemos outros comportamentos absolutamente surpreendentes, que foi o não uso de cinto de segurança entre essas estatísticas de óbitos. Tivemos também pessoas que estavam alcoolizadas, né, que depois da sua morte o IML constatou
a presença a gente chama da alcoolemia, né? Então, veja, Felipe, por mais que você faça campanhas, por mais que você sinalize, que você ponha o controle de velocidade com a fiscalização, tem um momento que é a atitude individual do cidadão. Então, não usar o cinto de segurança, com 20 anos de vigência do código, os veículos saem de fábrica com cintos na frente, cinto no banco de trás. Você beber e pegar um veículo ou uma moto para dirigir, quer dizer, aí é o comportamento individual, Felipe. Então, o Maio Amarelo, a gente está aqui no programa conversando sobre isso, ajuda muito na conscientização da mudança de comportamento, Felipe. O Ayrton, a gente estava comentando aí também sobre a questão da bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica é o principal causador de acidentes aqui na cidade de Campinas, quase 50% aí dos acidentes e das mortes foram causados por pessoas embriagadas. Agora, em alguma forma, a John Boy Dunlop ser a líder mais uma vez chama a atenção da INDEC. O que a John Boy tem que parece que atrai acidente, Ayrton? Eu acho que no caso da John Boy Dunlop, acho que você tem que analisar vários fatores, né? É uma região que está sofrendo uma expansão muito grande de empreendimentos imobiliários, sejam residenciais, sejam comerciais, né? É muito significativa como a cidade vem crescendo para aquela região. Você tem a questão a própria mídia tem mostrado o desrespeito às faixas de pedestre, né? Isso recentemente saiu na televisão aí, muito claramente em vários pontos da cidade, a presença da faixa de pedestres e o passageiro que ou desce de um ônibus ou que está se dirigindo a um estabelecimento comercial resolve fazer um atalho para o seu caminho e cortar uma avenida, às vezes, diagonalmente, né? O que aumenta o tempo de percurso dele na travessia, né? A John Boy é um corredor que vem passando por essas mudanças de uso e, portanto, o volume de passageiros, de usuários da via aumenta, e ao aumentar o volume, a gente tende a ter mais esse conflito de veículos com usuários, com pedestres, né? Então, a gente tem aqui em Campinas o chamado mapa da acidentalidade. Então, quando a gente fala John Boy Dunlop ou qualquer outra avenida, a gente tem a localização geográfica específica de onde se deu o acidente. Então, agora, no mês passado, abril, nós criamos aqui uma comissão interna da INDEC, com pessoas do planejamento, da educação de trânsito, da fiscalização, para abrir esse mapa da acidentalidade e entender, naquele local, que condições físicas teriam criado ou não uma condição propícia ao acidente. Então, a gente está começando, esse é um trabalho pioneiro aqui na INDEC, de envolver todas as áreas para fazer uma radiografia específica do local do acidente. Então, a gente não está trabalhando na avenida como um todo, a gente quer ir no local do acidente para fazer essa investigação. Às vezes pode ser um buraco na via que tem levado, por exemplo, a um desequilíbrio do ciclista ou do motociclista, enfim. Eu acho que a gente está numa condição hoje, Felipe, de fazer essa apuração mais específica e daí ver que tipo de intervenção a gente pode fazer para que aquele ponto deixe de ser um ponto que estimule, eventualmente, a uma acidentalidade. Digo com algum conhecimento de causa, não é, Ayrton? Que de fato é um estudo que não foi feito aqui na cidade de Campinas há muitos anos. Então acredito que esse estudo que vocês estejam fazendo vá de fato ajudar em alguma coisa, porque não adianta, a John Boy Dunlop é gigantesca. Não dá para simplesmente falar que em toda avenida acontece um acidente, porque às vezes não é. Às vezes é justamente em trechos mais urbanizados.